somos mais de 200 milhões de histórias. Histórias que compartilham o mesmo caminho, uma mesma casa, uma mesma família. Uma família chamada Brasil. E a nossa história tem a oportunidade de ser reescrita. Hoje começa a hora da virada. O Brasil que sonhamos. E daqui para frente vamos construir. Estou no 2º grau e devo prestar o Enem o ano que vem. Depois do almoço, ainda dou uma força pro meu pai no trabalho dele. Lá em casa, todo mundo dá uma força. Foi aí que tivemos que ser criativos e abrir o nosso próprio negócio. Mas abrir empresa não é fácil. Muita burocracia, papelada. E os impostos, então? Uma loucura. Eu tenho 22 anos e estou desempregada. Mas acredito num Brasil que dê oportunidade aos jovens e incentiva seu espírito empreendedor. É hora de seguir em frente. Os sociais cristãos acreditam no país que dá certo, que produz muito e que transforma a crise em oportunidade. Acreditam no Brasil da virada. No agronegócio, está acontecendo uma revolução que é um exemplo global. Somos líderes na produção mundial de café, açúcar, suco de laranja, soja, carne de frango e carne bovina. No agro dá para empreender porque o imposto é baixo e os juros são controlados. Tem menos burocracia no campo. Mas a produção está travada por excesso de imposto, por juros altos e excesso de burocracia. Onde falta estrada, porto e onde falta um mínimo de crédito e de planejamento geral. O PSC está junto de quem trabalha e empreende. E acredita nos 13 milhões de trabalhadores desempregados. Gente criativa, que só precisa uma oportunidade para mostrar do que é capaz. Não dá para esquecer que estamos entre os 10 maiores países do mundo, não só em tamanho, mas em capacidade produtiva. Mas o rumo da política brasileira tem que mudar. Se você acredita no Brasil da virada, moderno, dinâmico e empreendedor, então você e o PSC são mais parecidos do que imagina. E é por isso que tem muita gente se unindo a esse projeto. Gente que acredita no Brasil e pode fazer a diferença. O jeito certo de fazer gestão social cristã. No município de Cascavel, no Paraná, o prefeito social cristão Leonardo Paranhos, em menos de 11 meses, já virou referência nacional com o programa de transparência nas licitações, agora transmitidas ao vivo pela internet, gerando uma economia de mais de 5 milhões de reais apenas na compra de uniformes e materiais escolares. E já foram retomadas todas as obras que estavam abandonadas, revitalizando praças esportivas, resgatando moradores de rua e implantado o território cidadão. Aqui no governo do Ceará, a gestão da presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado, Nicole Barbosa, do PSC, atraiu mais de 6 bilhões de reais em investimentos privados no último ano. Na área do desenvolvimento econômico, o PSC trouxe grandes conquistas ao Estado. O Ceará inaugurou uma importante usina siderúrgica, um investimento de mais de 5 bilhões de dólares instalado na ZPE, a primeira zona de processamento de exportação em funcionamento do Brasil. As indústrias incentivadas pelo governo já geram mais de 110 mil empregos em todas as regiões do estado e as movimentações no Porto do Pecém cresceram 92% só no último mês. O Brasil da virada, daqui para frente. Meu amigo, minha amiga, o Brasil não precisa continuar sofrendo com a falta de emprego, com a falta de oportunidade. O Brasil tem solução, o Brasil tem jeito. E nós todos fazemos parte de uma grande família, a família brasileira. A família brasileira tem que dar uma resposta positiva. Nós acreditamos que essa resposta é possível. Ela foi possível a países que sofreram muito com guerras, com epidemias, com invasões e depois conseguiram uma virada. E o Brasil da virada é agora. Nós precisamos encontrar essa virada modificando a maneira do governo agir, com menos imposto, com menos juros e com mais crédito, com mais oportunidades para todos e menos favoritismo. O que foi possível, por exemplo, para a agricultura brasileira, vai ser possível também para todos os demais setores da economia. E daqui para frente vai ter que ser diferente. Nós temos que agir com mais solidariedade. Nós não podemos deixar mais ninguém para trás. Nós vamos encontrar o nosso caminho. Agora vamos lá. O que é preciso de fato para o Brasil viver esse momento de virada?
Olá, pessoal. O que é preciso fazer para o país de fato crescer? Nós temos que identificar claramente o que é que anda mal, o imposto que é alto demais, o juro que é alto demais, o crédito que é escasso. Por incrível que pareça, você vai trabalhar e já vai sendo tributado. Cada brasileiro pode ter um ganho se a gente organizar melhor a quantidade de tributos que hoje incide sobre o ato de trabalhar. O governo tem que trabalhar com um orçamento equilibrado. As despesas não podem ser maiores que as receitas. Você sabia que a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo? Primeira grande medida é ter plano. Nós precisamos saber para onde vamos, documentar isso. Número 2, nós precisamos cobrar os impostos certos, que são poucos, módicos, dentro de um ambiente de despesa controlada. Número 3, nós precisamos ter taxas de juros que nem no resto do mundo, normais, nem muito baixas, nem muito altas, normais. Em quarto lugar, nós precisamos ter olhar para a população. Isso significa que as grandes necessidades em saúde, segurança e treinamento, educação básica, são absolutamente essenciais, tem que caber com prioridade nos orçamentos. E em quinto lugar, nós precisamos de entusiasmo. Basta isso. Com entusiasmo a gente faz o resto. Esse entusiasmo depende da gente ter uma visão solidária, saber que ninguém deve ficar para trás. Para o Brasil crescer na faixa de 5% ao ano, é preciso ter ideias claras e um projeto sólido. Um projeto apoiado por milhões de brasileiros. Por um Brasil com menos impostos, menos juros, mais saúde e educação de qualidade. Eu acredito em um Brasil onde as decisões sejam tomadas no município. Mais Brasil e menos Brasília. Um Brasil com menos impostos e mais empreendedorismo. Menos burocracia e mais liberdade econômica. Um Brasil com mais dinheiro no bolso do cidadão. Juntos daqui para frente, vamos construir um Brasil onde o governo não atrapalhe a livre iniciativa do povo brasileiro. Defendemos a vida desde a sua concepção. Um Brasil onde a vida e a família sejam valorizadas. O Partido Social Cristão acredita numa forma de governo descentralizada, onde as decisões estão mais próximas da população. Cada cidade deve se reunir e decidir por si. Cada comunidade deve escolher seu melhor destino. Somos mais de 100 milhões de brasileiras, mas só representamos 10% no Congresso Nacional. Dos 27 governadores, temos apenas uma representante mulher e somos menos de 12% do total de prefeitos. Se nos unirmos, podemos defender o lugar que merecemos, mas, sobretudo, defender a família e os valores cristãos na política brasileira. Nós, mulheres sociais cristãs, acreditamos em um país competitivo, dinâmico, com menos intervenção do Estado e mais liberdade na economia. Assim mudaremos a história do nosso Brasil para melhor. Somos a favor da vida desde sua concepção e valorizamos a família. No PSC, estudamos e debatemos o que é melhor para o nosso país. Trocamos experiências e informações que correspondem aos nossos interesses e necessidades. É assim que fazemos política de forma virtuosa. Seja você também uma social cristã e filie-se ao PSC 20. Daqui para frente é sonhar com aquilo que ainda não é real, mas que a gente sente. Daqui para frente é traçar um plano para chegar lá, planejar um lugar onde a gente possa viver em paz e feliz. Lá, onde a família e a vida sejam respeitadas. Lá, naquele lugar onde o sol sempre vai brilhar. A hora da virada é quando a gente quiser. E se juntos formarmos uma só vontade, a gente chega lá. E lá é diferente daqui, porque lá fica aquele Brasil de liberdade econômica, a favor do empreendedor, com menos impostos e maior geração de riqueza. Aquele Brasil mais brasileiro e menos burocrático. É nesse Brasil que nós acreditamos. Que tal a gente continuar esse papo um pouquinho mais? É só entrar nesse endereço aqui. Até lá. 20 minutos para debater o Brasil. Acesse facebook.com/PSC20. Somos sociais cristãos. Somos PSC20.